Olá, tudo bem? Essa é a nossa videoaula sobre o cálculo de adicional noturno. O que é o adicional noturno? É o adicional que é pago para os trabalhadores que exercem suas atividades do período das 22 às 5 horas da manhã. Ou seja, toda hora que é realizada dentro desse período, que vai das 22 às 5 horas da manhã, ela vai ser acrescida de um adicional de 20% sobre essas horas realizadas. Aqui eu não vou entrar na questão da legislação do adicional, somente o cálculo. Essa parte fica para uma próxima aula. Vamos lá. Vou fazer aqui dois exemplos. Um, que é esse aqui, e um outro agregando alguns adicionais e acrescentando minutos. Vamos lá. O nosso primeiro exemplo. Um trabalhador que receba um salário base de R$ 2.000 e que tenha uma jornada mensal de 220 horas, o chamado mensalista, e que tenha realizado dentro desse período, dentro dessas 220 horas que ele já trabalha, 70 horas ele realizou no período da noite, entre as 22 e 5 horas. Quanto ele vai receber de adicional, além das horas já trabalhadas? Vamos lá. Primeiro passo, eu preciso encontrar o valor da hora trabalhada. Como que eu encontro o valor da minha hora trabalhada? Dividindo o salário pela jornada. Salário dividido pela jornada, eu tenho um valor de R$ 9,09. Encontrada a minha hora trabalhada, eu vou encontrar o valor do adicional. Qual é o valor do adicional? É 20% sobre a hora trabalhada. Então, se eu sei que o adicional é de 20% sobre a hora trabalhada, basta eu multiplicar 20% em cima do valor da hora trabalhada. Eu tenho 9,9 vezes 20%. Eu vou ter então aqui um valor de R$ 1,82. O que isso significa? Que para cada hora que ele realizar dentro desse período que vai das 22 às 5 horas, ele irá receber um adicional de R$ 1,82 por hora. Ele já recebe a sua hora trabalhada. Além disso, ele vai ter esse adicional de 20%. Nesse exemplo, R$ 1,82. E agora, para que eu encontre o total a receber, é muito fácil. Basta eu multiplicar o valor do adicional vezes o número de horas que ele fez. Nesse exemplo aqui, 70 horas. 1,82 vezes 70, eu tenho aqui R$ 127,40. Ou seja, um trabalhador que ganha R$ 2.000 por mês de salário base, que trabalha 220 horas por mês e tenha realizado 70 horas durante a noite, ele vai receber aí um adicional de R$ 127,40. Agora vamos lá acrescentar algumas coisas aqui nesse cálculo e fazer um segundo exemplo. Vamos lá. Vou tirar aqui as informações. Vamos supor que esse trabalhador, além do salário de R$ 2.000, ele receba também um adicional de periculosidade. E que ao invés de 70 horas, ele tenha realizado 70 horas e 47 minutos. Como eu faço esse cálculo? Vamos lá, eu vou seguir novamente os 3 passos. Porém, agora eu tenho aqui um adicional incorporado ao salário dele. Quando eu tenho um adicional, seja ele periculosidade ou uma insalubridade,
Esse adicional ele é incorporado ao cálculo do adicional noturno. Por quê? Entende que enquanto ele realizou aquela hora noturna, ele também esteve exposto a uma condição de perigo ou a uma condição insalubre. Então, o primeiro passo aqui é eu encontrar a remuneração dele. O adicional de periculosidade, temos aí uma aula que fala somente sobre ele, podem acessar aqui no meu canal, vai ser um adicional de 30% sobre o salário. Então, vamos acrescentar esse adicional. 2.000 vezes 1,3, eu tenho então aqui 2.600. Uma vez que eu tenho o valor da minha remuneração, agora eu posso encontrar o valor da minha hora trabalhada. Como? Dividindo 2.600 por 220 pela jornada. E eu vou ter aqui então uma hora trabalhada de R$11,82. Próximo passo, encontrar o valor do adicional noturno. Mesma coisa, 20%. Eu tenho 11,82 vezes 20%. Eu tenho então aqui um adicional de R$2,36. Agora eu entro na minha última parte. Eu tenho aqui 70 horas e 47 minutos. Vamos lá. Aqui eu vou precisar realizar uma conversão, que nós já vimos em outras videoaulas. Eu preciso converter os meus minutos aqui em números decimais. Por quê? Porque se tratam de unidades de medida diferente. Quando eu falo de horas ou minutos, eu tenho uma variação, né, que vai de 0 a 60. Não existe 1 hora e 70 minutos. Existem 2 horas e 10 minutos. Enquanto, quando eu falo de moeda, eu tenho aqui algo que ultrapassa, que chega. Existem 99 centavos, não existem 99 minutos. Como que eu faço? Eu preciso fazer essa conversão. Como que eu faço essa conversão? Vamos lá. Eu tenho aqui 70 e 47. Vocês concordam comigo que 70 horas são 70 horas cheias? 70. Então, se é cheio, eu esqueço ele. Sobrou ali 47 minutos. 1 hora tem 60 minutos. Então aqui eu quero descobrir quanto que 47 representa dentro de 1 hora. Como que eu faço isso? É fácil. Eu divido 47 por 60. 47 dividido por 60, que é o total de minutos dentro de 1 hora, eu tenho aqui 0,78. O que isso significa? 47 minutos é o mesmo que 78% de 1 hora. É quase 1 hora. Agora eu já encontrei o zero. Para a gente não serve, eu volto o meu 70 aqui. Então eu tenho 70,78 e não 70,47. Agora basta eu multiplicar 70,78 vezes 2,36. 70,78 vezes 2,36. Eu tenho então aqui R$167,04. Essa foi a nossa aula de cálculo de adicional noturno. Bons estudos!